Olá a todos, estamos aqui para mais um Evangelho à distância. Mas antes, vamos nos ligando a Deus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui para mais um estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o nosso tema de hoje está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e o item é de número 21, que fala sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Esse é um tema muito delicado, muito difícil, principalmente para aqueles que já passaram por essa situação ou que estão passando, e principalmente nesse momento em que o planeta Terra sofre, vivencia essa pandemia, o Covid-19. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, vamos tecer alguns comentários. Todos nós fomos criados por Deus e uma vez criados, somos imortais. Nós caminhamos de encarnação em encarnação, buscando a nossa ascensão espiritual. Assim, nós erramos, acertamos, depois acertamos e novamente erramos, até que um dia possamos acertar. De fato, ter compreendido a lição que nos foi encaminhada. O ser humano, ele foi criado para viver em sociedade, ou seja, viver uns com os outros. Por isso ele é um ser agregador. Ele gosta de conviver com amigos, com parentes, enfim. Deus, por ele ser misericordioso, ele nos dá a oportunidade de, enquanto estivermos também aqui no planeta Terra, de conviver com aqueles que chamamos de familiares, que temos os laços consanguíneos, com aqueles que são amigos, né? Com colegas de trabalho, fazendo um verdadeiro círculo de amizade. A lição que nós estamos vendo, ela fala sobre perda de pessoas amadas em geral e também fala sobre as perdas prematuras de entes queridos. Então, essa ausência, essa perda, ela fala justamente sobre a separação que nós teremos dessas pessoas. E principalmente quando ocorre conosco, com os nossos entes queridos, ela nos causa muita dor, sofrimento, e não poderia ser diferente. Porque por mais que tenhamos fé, essa fase, né, que os psicólogos falam, que é a fase do luto, todos nós iremos passar. Nós choramos, nós muitas vezes nos sentimos incompreendidos, perguntamos para Deus o porquê conosco e até nos revoltamos com Ele, como se Ele estivesse nos castigando.
Mas nós sabemos que Deus não castiga ninguém. Nós vamos compreender com o nosso estudo que cada um tem um plano, né, reencarnatório, onde uns chegam depois e vão antes, outros que chegaram antes e vão depois. Na realidade, nós seres humanos não fomos educados para o desapego, ao contrário, somos muito apegados às pessoas, às coisas, né? Aquilo que nós conquistamos. Mas nós sabemos que esse apego, ele deveria ser trabalhado, porque ao desencarnarmos, nós não levaremos nada, isso em termos materiais, mas os nossos sentimentos, o nosso amor, as nossas relações com os nossos entes queridos, elas permanecerão, elas viverão em outra morada do Pai. Então, por isso, o nosso Deus, ele é um Deus que nos possibilita reencontro. E ele jamais quereria levar sofrimento a um filho. É como nós. Como é que eu, uma vez que me tornei mãe, vou querer levar um sofrimento ao meu filho? Não, ao contrário. Muitas vezes nós estamos aqui há tanto tempo reencarnados, pode ser 60, 70, 80 anos, que nós confundimos. Nós achamos que a nossa vida é única e é aqui. Então, tudo que aqui é nosso, gostaríamos, né, que esses entes queridos permanecessem o tanto tempo quanto nós, mas não é assim. E a experiência, ela vai nos mostrando que não é assim. Agora, diante desse tema perda, nós vamos imaginando aquelas pessoas que não acreditam em nada, né? Que não acreditam na continuidade da vida, que não tiveram a possibilidade de entender que somos espíritos imortais. Porque para elas o sofrimento é maior, porque esses entes queridos que se separam, para essas pessoas é como se não fossem vê-los mais, é como se tudo tivesse acabado. Bem, na realidade, o desencarne é a volta do espírito à verdadeira morada, que é a morada do espírito. Por isso que nós falamos que ele retorna à pátria espiritual. E estamos aqui em apenas uma reencarnação, vivenciando experiência, buscando a nossa evolução espiritual. Agora, se a separação para nós, enquanto permanecemos aqui no planeta é difícil, para os nossos entes queridos não é diferente. Eles sofrem também. E diante do nosso sofrimento e o deles, é que nós lembremos aquilo que Jesus tanto fazia quando aqui esteve, que era conversar com Deus, conversar com o Pai, levar as dificuldades a Ele, pedir forças a Ele para passar pelas situações. Porque Jesus também teve problemas, teve dificuldades, e ele buscava no Pai um lenitivo. Bem, a doutrina espírita, ela vem nos confortar. Ela vem te falar, olha, a separação, ela é momentânea. Ela vem esclarecer, olha,
o nosso ente, o teu ente está voltando para a pátria espiritual, o que significa que você não vai vê-lo mais, né? E esse espírito, ao retornar, né, para a pátria espiritual, lembre-se, ele é o mesmo. Ele leva todas as suas conquistas, sentimentos, emoções, problemas. É uma continuidade. A doutrina, eu falo mais uma vez, ela reconforta na medida em que ela ao esclarecer tudo isso, faça com que você não se revolte, porque ela não vai tirar a sua dor, ela não vai tirar a sua saudade, mas ela vai te ajudar a não se desesperar, porque isso pode, inclusive, acabar por prejudicar o ente querido, porque imagine ele saber sentir que você está sofrendo, que você está se desesperando. E essa oração, quando feita de coração, ela é como se fosse um bálsamo a lavar a sua alma, não é? E ela te reconforta. E é através da prece que buscamos a força da qual necessitamos para continuar a nossa caminhada, porque precisamos continuar, para termos inclusive merecimento de reencontrar nossos entes queridos. Já falamos que nós somos individualidades, que cada um tem uma programação diferente uns dos outros, que nós podemos ir como ocorre, né, com as mortes prematuras. Às vezes, essas crianças, na programação do reencarne, ela tinha que estar aqui por um pequeno tempo, o qual nos possibilitou estar ao lado delas, né? E então pensemos que esse ser querido, ele continua vivo, muito vivo, no outro plano, estudando, trabalhando, porque do lado de lá nós vamos continuar a nossa caminhada, vamos cuidar da nossa saúde, se estivermos debilitados, vai nos ser dada a possibilidade de ajudar a tantos quantos necessitados tiverem. E a prova da imortalidade, ela está lá na Bíblia. Nós vamos ler um trechinho de uma passagem de Jesus que diz o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara Jesus de João Batista, ou seja, que João Batista é o reencarne de Elias, que João Batista foi Elias em outra reencarnação. Tem tantos outros exemplos na Bíblia, esse é apenas um. Bem, mesmo sabendo que nós somos imortais, como já foi falado, nós vamos ter saudades, mas como o ditado diz, tudo passa. A saudade, ela não vai passar, mas ela vai estar isenta do desespero. Vai ficar uma saudade com lembranças daqueles entes queridos. O nosso ente querido, ele, sabendo que ele continua, ele vai pensar, bem, se eu continuo, eu vou reencontrar aqueles a quem eu tanto amo que ficaram no planeta Terra e que um dia vou estar ao lado, seja do pai, da mãe. Nós precisamos sim nos preparar para o merecimento de reencontrá-los. Mas como eu faço isso? Continuando a nossa caminhada,
buscando ser pessoas melhores, não nos revoltando, continuando tudo aquilo que precisamos fazer, confiando em Deus. Assim, vamos buscando aquele querido, não na memória dos últimos instantes, mas por tudo aquilo que vivemos com eles. E terminamos a nossa lição com os 2 últimos parágrafos que diz o seguinte: mães, saibam que seus filhos bem-amados estão por perto, que seus corpos fluídicos e seus pensamentos as envolvem e as protegem. As lembranças que deles guardam os enchem de alegria. Por outro lado, as dores que sentem pelos familiares que já partiram causam-lhe muitas perturbações, pois representam uma revolta contra a vontade de Deus. Aquele que compreende a vida espiritual deve fazer vibrar seus corações em favor desses entes queridos que já desencarnaram. Se pedir a Deus para que os abençoe, sentirá uma consolação tão grande que até mesmo suas lágrimas secarão. Sentirá também uma fé grandiosa que lhes mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. E assim, queridos amigos, muitos de nós já passou por essa experiência das separações, e não digam perda, digam separações momentâneas, porque com certeza um dia nós os reencontraremos. Muita paz a todos.